Nesse vídeo você aprenderá na prática como que você investe no Tesouro Direto. Eu irei aportar agora um dinheiro de verdade. E por consequência, você saberá se é mais interessante você investir no Tesouro IPCA, no Tesouro Selic ou até no Tesouro Pré-fixado. Eu vou compartilhar a tela aqui do meu notebook. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, milênio, é entrar no site do Tesouro Direto, que é tesourodireto.com.br. Bem simples. Coloca no Google, você já vai achar de primeira. A outra coisa é você vir aqui em títulos e tipos de tesouro. Eu venho lembrar algo que as pessoas confundem bastante, que o Tesouro Direto, ele não é um investimento, em si um espaço online, uma plataforma onde você pode comprar títulos públicos. O que acontece é que o Tesouro Direto, ele existe desde 2002, ou seja, foi uma parceria do Tesouro Nacional junto com a B3, para que pudesse democratizar os investimentos em renda fixa, que nesse caso, voltados para títulos públicos. Ou seja, antigamente você precisava de um recurso bem maior para poder investir em algum título público. Com essa medida, desde 2002, ficou muito mais democratizado. Outra coisa também, que é somente online. Imagine que eles colocassem algum ponto em São Paulo, outro ponto no Rio de Janeiro, certo? E o restante do Brasil iria poder investir como? Isso foi bem interessante e deu certo. Cada vez mais pessoas investem pelo Tesouro Direto devido à sua segurança. Então vamos voltar aqui para a tela. Perceba que existem três tipos basicamente de títulos públicos, que são os pré-fixados, tem o Tesouro Selic e também tem o Tesouro IPCA. Aqui ele comenta algumas vantagens em relação a cada um deles, mas o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou entrar, ver preços e taxas, para encontrarmos a famosa tabela do Tesouro, onde aqui você vai ter uma visão mais macro de como você irá investir. Então, temos 3 tesouros pré-fixados à disposição para poder comprar, 2 tesouros Selics e temos 6 na verdade, tesouro IPCA. A primeira coisa que a gente tem que tomar a decisão é se será com juros semestrais ou não. No meu caso, eu prefiro comprar um tesouro que não tem juros semestrais. E o que é que seria isso? Basicamente, você irá receber um valor na sua conta cada 6 meses, mais ou menos, onde será referente a uma parte do lucro que aquele ativo está tendo ao longo do tempo. Então você está antecipando o lucro. Só que isso pode até parecer bom, que você terá dinheiro para poder utilizar nas suas demandas. Mas na verdade, pensando na rentabilidade total do ativo, não é tão interessante, porque você sempre está tirando uma fatia, ou seja, no final a fatia será menor se caso você deixasse ao longo do tempo aquele recurso investido. Então eu sempre opto, via de regra, para comprar sem juros semestrais. Outro detalhe que você terá que se atentar, que muitas pessoas acabam sempre optando, é pelo Tesouro Selic. É o mais famoso realmente, é o que a maioria das pessoas acabam comprando e às vezes acabam nem sabendo exatamente por qual motivo. O Tesouro Selic, se você perceber, ele irá render a taxa Selic mais uma pequena porcentagem. Logo, o Tesouro Selic, ele é conhecido no mercado como um pós-fixado, porque basicamente você não tem a noção quanto efetivamente irá render, só posteriormente, pós-fixado. Mas aí você vai falar, claro que eu tenho noção, você acabou de falar para mim que ele irá render igual a Selic e mais essa pequena fração, o qual se chama ágio ou deságio. Mas então por que ele é um pós-fixado? A questão é que você sabe que ele irá render igual a taxa Selic, mas você não sabe o quanto será a taxa Selic. Lembre-se que a taxa Selic, ela pode ser alterada a cada 45 dias. A cada 45 dias tem uma reunião promovida pelo Banco Central, onde eles têm um comitê interno que se chama Copom, e esse comitê avalia se deve aumentar, diminuir ou até permanecer a taxa Selic. E no Brasil, devido a uma certa instabilidade que nós temos no país, ele acaba oscilando bastante em relação a países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Um exemplo, chegamos ao ponto de no início da pandemia estarmos com uma taxa Selic de 2%, em aproximadamente um ano já termos ultrapassado os 10%. Então é uma oscilação muito significativa. Logo, quando você faz um investimento no Tesouro Selic, você não sabe o quanto efetivamente irá ganhar no médio a longo prazo. E um detalhe importante para que você possa avaliar é que o Tesouro Selic, ele tem um prazo de vencimento 2025 ou 2027. Então, se a cada 45 dias tem uma reunião do Copom e você terá que esperar 3, 4, 5, 6 anos para poder sacar esse recurso, saiba que pode existir uma grande oscilação, o quanto efetivamente você irá ganhar no futuro. E muitas pessoas já
deve ter ouvido alguém falar ou até você tem alguma coisa aportada. O Tesouro Selic é muito utilizado para reserva de emergência e realmente tem coerência. Entre os 3 tesouros, ele é considerado que tem a maior segurança. Até por isso, ele tem uma menor volatilidade, ele acaba oscilando menos e ele tem uma marcação mercada muito pequena em relação aos outros 2 títulos. Eu sei que você já ouviu alguém falando aí nas mídias sociais que ele não tem marcação mercado e ele tem, porque é muito pequeno. Então, por isso que os outros ativos acabam chamando mais atenção. Então, para a reserva de emergência, tá excelente. Agora vamos ver aqui os outros, até porque eu não vou investir aqui no Tesouro Selic. O prefixado, nesse caso em específico, você já sabe o quanto irá ganhar futuramente. Se você investir nesse prefixado de 2025, irá render ao ano até a data de vencimento, que é 1/1 de 2025. Ah, Osmar, mas eu posso sacar antes? Pode, você pode sacar quando você quiser. Só que você tem que entender que quando você for sacar, possa ser que você perca dinheiro ao longo do tempo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E vou lembrar que ali no pico da pandemia, teve tesouro prefixado que ele oscilou negativamente, ou seja, desvalorizou mais do que a ação da Petrobras. Então, muito cuidado quando você vai investir em renda fixa. Eu sei que muita gente diz que acaba não oscilando, é muito ótimo investir em renda fixa, só que na prática existem essas oscilações, principalmente em momentos bem específicos da economia. Muita gente na pandemia acabou sacando o dinheiro que tinha no tesouro, ou porque teve uma oscilação muito grande para baixo, ou até porque precisava do dinheiro para algum tipo de reserva de emergência. Ótimo, se foi para reserva, perfeito. Agora, se foi somente porque esse valor desvalorizou bastante, calma. Independentemente se ele desvalorizou bastante agora ou não, o governo ele está prometendo já te dar aquela rentabilidade caso você espere até o vencimento. Se você for sacar antes, aí você vai depender do mercado e pode ou não ganhar dinheiro. Esperando até o vencimento é garantido. Agora, uma coisa muito interessante que eu não vejo as pessoas falando em relação ao prefixado, é em relação ao preço unitário. A cada R$ 784 que você investir nesse prefixado de 2025, na data de vencimento, você irá transformar R$ 784,50 em R$ 1.000. O mesmo vale para os 2 outros prefixados abaixo. Então, R$ 500 investido nesse prefixado, nesse ativo, na data de vencimento, ele irá se tornar R$ 1.000. Será isso que o governo irá te pagar. E você deve se lembrar que uma renda fixa, aqui voltada mais para títulos públicos, nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo. Então você está emprestando dinheiro para o governo a partir da compra de algum título público. O governo irá pegar o seu recurso, irá fazer alguns investimentos, um exemplo na infraestrutura, por exemplo, e na data prometida, se você esperar aquele ativo até o combinado, você irá receber aquele recurso de volta, mais a rentabilidade, ou seja, o lucro ao longo do tempo. Ou seja, você está invertendo a lógica. Antes de o governo ficar te cobrando imposto e taxa e você ter que pagar, agora é o inverso. Você está emprestando dinheiro para o governo e ele terá que te pagar algum tipo de taxa ao longo do tempo, naquele prazo prometido. Agora temos também o Tesouro IPCA, onde é um tipo de investimento um pouco mais pensando a longo prazo. Ele irá te pagar o IPCA, que se você não sabe, o IPCA ele está aqui se referindo à inflação. Aquela inflação que sai sempre no jornal dizendo que sai 10%, 12%, 5%, irá te pagar a inflação mais 5%. Nesse caso específico aqui, quanto maior a inflação, mais você irá ganhar de rentabilidade ao longo do tempo, caso espere também a data de vencimento. O grande porém aqui é o governo, a partir de algumas medidas, ele acabar controlando a inflação e fazendo dessa forma, você irá acabar tendo uma rentabilidade menor. E se você já aprendeu alguma coisa até agora, Millennium, eu vou te pedir para você seguir aqui o canal do Grupo Millennium, como também curtir o vídeo e desse sininho aí embaixo, não tem? Badala ele, clica nele que você receberá notificações cada vez mais dos conteúdos aqui do Grupo Millennium. E afinal, qual será o ativo que eu irei comprar agora aqui contigo? Será o Tesouro Prefixado de 2025. E por que isso? Saiba que um Tesouro Prefixado de 2025 ele é considerado um tesouro de curto prazo. E principalmente títulos de curto prazo, eles acabam oscilando o seu preço bastante, pensando na inflação, como também na taxa Selic. Pois bem, como sabemos que quando a taxa Selic ela sobe, o preço do prefixado ele acaba descendo. Historicamente, é sempre isso que acaba ocorrendo. Nesse caso, quando a taxa Selic ela
desce, o preço unitário do prefixado ele irá subir. Ele irá ter sempre um movimento inverso. Então, como estamos em patamares altos da taxa Selic, a minha tese é o seguinte: eu vou comprar agora um pouco do tesouro prefixado de curto prazo, o qual tem uma oscilação mais significativa em relação à Selic, inflação, e quando a Selic começar a cair no segundo semestre de 2023, provavelmente será um dos melhores momentos, não é o único, de poder fazer a venda desse ativo e acabar ganhando o lucro. Eu não vou esperar até o final do vencimento. No meu caso específico, eu vou fazer a venda antes do vencimento. E é isso que é, na prática, a marcação mercado. Nesse caso, claro, eu poderia optar por comprar direto no site do Tesouro, mas eu vou acabar optando em comprar aqui pelo aplicativo da minha corretora. Então, eu vou compartilhar a tela do celular. Então, já gravei a tela aqui do celular Milênio. Estou utilizando o aplicativo da XP Investimentos. Se você não sabe, a maior corretora da América Latina é da XP Investimentos, dona da Rico Corretora e dona da Clear Corretora também. Eu vim aqui já na aba de produtos, ok? E um grande detalhe, só por questão de curiosidade, para depois se não tiver algum tipo de problema, não vá em renda fixa para comprar algum título público. Porque se você for em renda fixa e acabar filtrando aqui para identificar o título público, por consequência, você irá comprar, muito provavelmente, algum título do mercado secundário. Você está comprando algum título que outra pessoa está vendendo. Para você comprar o título público em específico, realmente do Tesouro Direto, que está ali disponível da plataforma, você tem que comprar no mercado primário. E nesse caso, aqui nessa aba de Tesouro Direto. E vou procurar aqui, Tesouro Selic, Tesouro Selic, Tesouro Selic, Tesouro Selic. Aqui, Tesouro Prefixado 2025. Perceba que tem a mesma rentabilidade, 11,83%, a aplicação mínima 31,38% e o vencimento igualmente tinha naquela tabela do Tesouro Direto. Agora, caso você viesse aqui em renda fixa, um exemplo, vamos filtrar para poder facilitar. O Tesouro Prefixado na renda fixa, ele era chamado antigamente de NTNF. Então, vamos colocar aqui para filtrar, obviamente prefixado. Aí perceba aqui que tem janeiro de 2023, tem janeiro de 2031, janeiro de 2029, 2027, 2025. Observe que o de 2025, ele tem uma aplicação mínima de R$ 1.000, ele tem uma rentabilidade de 11,64, ou seja, menor do que aquele efetivamente que a gente irá comprar no mercado primário. Então toma cuidado com isso, já vi muitas pessoas se passarem nesse detalhe. E comenta aqui embaixo, Milênio, se você conhece alguém que já investiu, quer investir em relação ao Tesouro Direto. Vamos entrar, Tesouro Direto, vou aplicar aqui R$3.000, ele tem um 3.600 de saldo, porém, perceba que existe um valor mínimo de aplicação de R$ 31,38, extremamente acessível. Se você consegue economizar R$ 31,38 em um mês, pois bem, você já consegue ser um investidor financeiro. Pense assim. Perceba que não vai ficar 3.000 cravado, até por causa do valor mínimo, o valor da fração de aplicação, que é 31,38. Nesse caso aqui em específico, sinceramente, eu vou acabar aproximando. Eu vou deixar 4, então ficou R$ 3.138, vou continuar. No caso, eu vou querer para hoje, não será uma data de agendamento, continuar antes da aplicação, depois da aplicação, taxa de rentabilidade, perceba 11,83%, igualmente a gente observou, prefixado de 2025, continuar. Coloquei minha senha eletrônica, solicitação de aplicação realizada com sucesso. O valor da aplicação, R$ 3.138, que são, no caso, 4 preços unitários em relação ao título. As aplicações são solicitadas entre 9h30 e 18 horas, serão processadas no próximo dia útil. Concluir. Então, ótimo, acabamos de comprar aqui um tesouro prefixado. Só que um grande detalhe, Milênio, é o seguinte: você não precisa primeiro escolher um título prefixado. Você pode escolher um título como Tesouro Selic ou como Tesouro IPCA. O que você precisa saber é compreender qual estratégia, qual tese você irá utilizar. A maioria das pessoas que elas acabam aportando no tesouro e esperando sacar junto ao vencimento, elas acabam ficando no positivo. Porém, a maioria das pessoas que acabam comprando o tesouro sem saber exatamente por qual motivo, elas sabem um passo a passo, elas tiram esse vídeo todo aqui, mas elas não sabem qual título irão comprar, ou até porque estão comprando, elas acabam perdendo dinheiro ao longo do tempo, porque sempre em momentos de instabilidade, elas acabam vendendo e vendendo mais barato pelo preço que elas compraram. Eu conheço muita gente que já fez isso e você já deve conhecer alguém também. Só que, se você se encontra nessa situação, onde você quer começar a investir, você tem um dinheiro guardado ou com certeza consegue economizar, só que você ainda não tem condição de tomar essa decisão, você não sabe qual título necessariamente deve comprar, quando efetivamente você deve comprar, mesmo sabendo aqui o passo a passo. Pois bem, nesse caso eu recomendo que você assista esse vídeo onde eu falo sobre uma previdência privada, fundo Arcagrão, do Grupo Primo, não é do Grupo Milênio, é outra empresa, o Grupo Primo, talvez você conheça. Um fundo de previdência privada, ele irá decidir por você em quais ativos ele irá se expor ao longo do tempo. Então,
para quem está começando agora e não tem tanta segurança. É uma alternativa sim. Um grande abraço, o meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo ou no Tesouro Direto ou na Previdência Privada.